Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas. Olha bem, ontem houve assim um desrespeito ao Supremo Tribunal Federal e desrespeito pelo próprio ministro do Supremo Tribunal Federal. Exatamente isso, pelo próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, no julgamento da ação do golpe. Estão julgando, inclusive, todo o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. E olha bem a contradição do ministro Luiz Fux. Ele logo de início, ele diz que aquele processo tinha que ser anulado e ele pedia a anulação do processo. Ele estava pedindo, no julgamento dele, a anulação do processo. Olha bem, se ele pediu a anulação do processo, então não precisaria dar continuidade ao julgamento do processo. Por ele, inclusive. Só que o negócio é o seguinte: para desrespeitar, porque ele desrespeitou a democracia, ele desrespeitou a democracia no Brasil, porque ele desrespeitou o Ministério Público, a Polícia Federal, inclusive os funcionários do Supremo Tribunal Federal. Ele também desrespeitou o presidente da primeira turma, o ministro Zanin. Inclusive, quando o ministro Zanin perguntou para ele se faltava muito o voto dele. E aí ele respondeu grosseiramente, ao tempo que for, no maior desrespeito. Ele também desrespeitou o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Quer dizer, ele desrespeitou todas as instituições da nossa democracia. Agora, sabe por quê? Ele ficou 13 horas falando. Quer dizer, ele queria vencer pelo cansaço. E olha bem, nunca na história do Supremo Tribunal Federal, olha bem, o Supremo Tribunal Federal praticamente foi criado em 1899 para substituir a Casa de Suplicação do Brasil. A Casa de Suplicação do Brasil é que deu início ao Supremo Tribunal Federal. E isso ocorreu em 1891. Olha bem, desde 1891, nunca na história do Supremo Tribunal Federal teve um desrespeito, entendeu? Ao próprio Supremo, aos ministros da Corte do Brasil.
tinham sido nem na ditadura. Olha bem, nem na ditadura, porque a ditadura, inclusive, prendeu até ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas não teve um desrespeito tão grande como esse que teve com esse ministro, que ele tem toda a característica do que o Hitler fez na Alemanha. Porque o Hitler, na época, na Alemanha, fez a mesma coisa. Quando o Hitler começou a ter apoio de ministro da Suprema Corte, veja bem o que deu o nazismo. Quando os ministros começaram a apoiar o nazismo, veja bem o que deu. E não é só por aí. Na Itália, o Mussolini foi a mesma coisa. Começou com os ministros da Suprema Corte. Agora, só faltava ele enaltecer, só faltou isso. No voto desse ministro Luiz Fux, só ficou faltando ele enaltecer o Netanyahu e o Trump, e o Hitler, né? E também o Mussolini. Só faltou isso. Porque o resto de desrespeito, ele desrespeitou a população do Brasil. Sabe por quê? Olha bem a contradição do voto dele. Se quando ele começou, ele já diz que tinha que anular o processo, se tinha que anular o processo, por que ele condenou o tenente-coronel Mauro Cid? E tem outra, olha bem, ele condenou o tenente-coronel Mauro Cid e absolveu o chefe do tenente-coronel que dava as ordens para o carregador de mala. Olha a contradição. Quer dizer, o carregador de mala é que tentou dar o golpe de Estado na nossa democracia. Não foi o chefe dele. Olha a contradição. Isso, para mim, é um aviso que a sociedade tem que ficar esperta com esse ministro Luiz Fux. E tem outra. Esse ministro Luiz Fux, isso foi mais um erro que cometeu a ex-presidente Dilma, porque foi ela que colocou esse ministro, porque pelas colocações dele, ele fez as mesmas coisas que o Hitler, que o Mussolini. Aí o que acontece? O desrespeito dele foi tão grande, que inclusive, olha bem, esse ministro, que não tem um pingo de vergonha na cara. Esse ministro não tem vergonha na cara. Porque o que ele fez no Supremo Tribunal Federal é impressionante. Nunca na história do Supremo Tribunal Federal, desde a sua fundação em 1891, nunca houve um caso igual a esse do Fux. Nunca houve. E olha bem,
mesmo ministro do Supremo Tribunal Federal, dias antes desse julgamento, desse voto dele, ele negou, olha, prestem atenção, ele negou um habeas corpus de um cidadão que furtou em um supermercado de Nova Lima, em Minas Gerais. Sabe o que o cara furtou? Desodorante. E esse desodorante tinha o valor de R$ 69,95. E ele negou o habeas corpus desse cidadão. Olha bem. E absolveu o Bolsonaro, que cometeu o maior crime da nossa democracia, a tentativa de golpe de Estado na nossa democracia. E tem outro porém, ele absolveu todos os criminosos. E na maior cara de pau, quando ele falou que o Supremo Tribunal Federal não podia julgar esse processo porque nenhuma daquelas pessoas tinha fórum privilegiado. Olha bem, eu não sei se ele é idiota, eu não posso nem afirmar que ele é idiota. Ou ele esqueceu, porque tem um outro porém nisso aí. Quando tem um processo, que nesse processo um dos criminosos é um parlamentar, esse processo tem que correr no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o deputado, ele tem o fórum privilegiado, quer dizer, ele tem imunidade parlamentar. E quem tem imunidade parlamentar tem que ser julgado somente no Supremo Tribunal Federal. E esse ministro, Luiz Fux, ou ele não leu direito o processo, porque o negócio é o seguinte, ele ficou 13, olha bem, 13 horas falando bobagem, falando inclusive coisas que não tinha nada a ver com o processo. Ficou citando livros, ficou citando frases, e esses livros e frases que ele citou, tudo de gente da extrema-direita. Quer dizer, qual é o comportamento dele e qual é o posicionamento dele político? Porque ontem, esse ministro do Supremo Tribunal Federal, ele não agiu, olha bem, ele não agiu com honestidade. Porque se ele tivesse agido com honestidade, ele já deveria ter parado quando ele disse que o Supremo Tribunal Federal tinha que anular aquele processo. Aquele processo tinha que ser anulado. Se o processo tem que ser anulado, não pode ser julgado. Mas aí ele julgou o tenente-coronel Mauro Cid e foi um dos únicos que ele condenou. Quer dizer, condenou o carregador de mala e quem manda no carregador de mala saiu ileso. Olha bem
a desonestidade, porque isso é desonestidade, é falta de caráter, é um comportamento de um político da extrema-direita que quer dar um golpe de Estado na nossa democracia, porque tem um outro porém. Ele falou também que lá no Supremo Tribunal Federal, um cidadão estava tentando impedir, no dia 8 de janeiro, que as pessoas quebrassem o Supremo Tribunal Federal. E sabe quem era a pessoa que estava lá? Era justamente ele, porque era um domingo. E ele estava lá, e ele não era o plantão. Entendeu? Ele estava lá. Quer dizer, ele viu tudo, ele viu até os caras arrancarem a porta. Quer dizer, eu não sei se ele mandou arrancar, ou se o pessoal arrancou, ou se ele ajudou a arrancar a porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, porque era só ele que estava lá dentro. Quer dizer, fora aqueles que foram para destruir o Supremo Tribunal Federal e a Praça dos Três Poderes. Quer dizer, o julgamento de ontem do Supremo Tribunal Federal vai ficar na história. Foi o julgamento, o voto. E tem outro, porém, ele sabe que o voto dele não vai contar como nada. Sabe por quê? Porque ele é insignificante. Ele é insignificante. E esse pessoal que tentou dar o golpe de Estado na nossa democracia vai ser condenado. Sabe por quê? Porque lá no Supremo Tribunal Federal, tem uma mulher que ela vai dar o voto de Minerva para a condenação desses bando de bandidos, canalhas, criminosos que queriam dar o golpe de Estado na nossa democracia para implantar no Brasil a ditadura militar, porque era esse o objetivo. E agora nós ficamos sabendo que esse ministro Luiz Fux, ele estava presente no ato de 8 de janeiro, que destruiu a Praça dos Três Poderes, no dia 8 de outubro, porque o objetivo era destruir para dar o golpe de Estado na nossa democracia. E ele estava lá, certo? E quem que queria dar o golpe? Queriam dar o golpe na democracia para implantar no Brasil a ditadura militar. Só que a ditadura militar nós já tivemos. Nós sabemos como é, nós sentimos na carne. Então, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui indignado com o Supremo Tribunal Federal, que deveriam ter cassado o mandato desse ministro Luiz Fux, porque ele está colaborando com a tentativa de golpe de Estado na nossa democracia para implantar a ditadura no Brasil, para ele ter mais poder, porque ele só está pensando nele, não está pensando na população. Só que tem um outro porém, ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, vocês vão ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.